E olha só, gente, ainda falando sobre economia, um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, mostra que a cesta básica em Campo Grande é a terceira mais cara entre as capitais do país. O acumulado dos últimos 12 meses mostra que a cesta básica ela subiu 8,02%, ficando atrás apenas das capitais Fortaleza e São Paulo. Os alimentos que mais puxam essa alta são arroz e o óleo de soja. A pesquisa revela que o valor de uma cesta básica compromete cerca de 56,16% do salário mínimo, cerca de R$ 788,58. Aí só para a gente ter uma ideia, se comparado a uma família com 4 pessoas, esse gasto hoje é de pouco mais de R$ 2.300. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Márcio Coutinho, economista da Insted. Márcio, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Ok. Márcio, vamos lá. O que explica Campo Grande ter uma alta tão significativa assim, ser a terceira mais cara entre as capitais do país? Bom, o que explica o aumento de qualquer produto, qualquer ativo, está muito relacionado com 2 fatores, demanda e oferta. Quando você tem uma oferta menor de um determinado produto e a demanda continua sendo a mesma, significa que está faltando produto. E aí, obviamente, o preço tende a subir. O que significa, quando a gente faz esse comparativo na prática, para uma família que compromete 56% do salário? A gente sabe que tem muitas famílias que vivem com um salário mínimo. Sim. E 56% desse valor vai só para alimentação, para a cesta básica, e a gente está falando do básico mesmo, né? A gente percebe, a gente pode dizer o seguinte, que uma família que tem a sua renda, 56% da sua renda comprometida, somente com alimentação, significa que está sobrando muito pouco espaço para as outras despesas, inclusive para lazer, né? Porque as famílias ainda vão ter despesa com transporte, com saúde e vão viver com o quê? Como é que ela vai curtir o final de semana? Então, significa que, na prática, essas famílias, elas ficam refém, né, dessa situação onde não vai conseguir ter um lazer, uma qualidade de vida mais adequada ou uma melhor qualidade de vida. Podemos dizer que essas famílias, elas sobrevivem e não vivem. Basicamente isso. Podemos dizer que essas famílias, elas estão vivendo uma situação extremamente apertadas, né? Aquela situação que a gente escuta, a gente está vivendo para pagar boleto. Né? E aí, como é que a gente vai? E a vida é feita só disso? Não. A vida é feita de sonhos para você realizar. E se você está comprometendo o seu orçamento com a maior parte com alimentação, que é fundamental, e aí você vai abrir mão e falar, meus sonhos estão sendo sacrificados. Mesmo com alguns produtos em queda, como por exemplo o pão e a batata, né? São alguns dos produtos que reduziram o valor. O consumidor ainda sente dificuldades no dia a dia. Por que essas retrações, por um lado, alimentos como eu disse aqui, arroz, óleo, café também, ao longo, daqui a pouco a gente vai entrar nesse quesito do café, mas puxaram o valor da cesta básica para cima, e você tem a questão de alguns produtos que reduzem ali, tem uma retração. Mas mesmo com esses produtos em retração, o consumidor nem sempre sente no bolso. Por quê? Pelo seguinte, primeiro que às vezes esses produtos que teve uma retração, ele não é significativo no consumo, no consumo das famílias. Quando a gente está falando de cesta básica, nós estamos falando de diversos produtos. Então, você deu um exemplo aí do pão. Nós consumimos menos pão em comparação com arroz. O consumo de arroz é maior. Tá? Então, quando você está fazendo o preço da cesta básica, você vai gastar mais com arroz e menos com pão. O pão ficou mais barato? Ficou. Mas no contexto geral, ele não está interferindo tanto, porque o preço da cesta básica é feito de uma média em função do preço do produto e o preço que você está consumindo. Entendeu? Certo. Agora, entrando nessa questão do café, um aumento de 89%, pegando o acumulado dos últimos 12 meses, né? Muito. E as pessoas falam assim, olha, o preço do café disparou, né? Tá muito caro. O que justifica esse aumento consecutivo ao longo desses 12 meses? E eu já emendo uma outra pergunta. Existe a expectativa do preço do café reduzido? Bom, como eu disse inicialmente, o preço de qualquer produto, de qualquer ativo, ele é
dimensionado em função de oferta e demanda. No caso específico do café, nós temos aí 3 produtores mundiais, Brasil, Vietnã e Indonésia, que sofreram problemas climáticos na produção de café. Consequentemente, menos produto a ser ofertado e a demanda está aumentando. A China está consumindo muito café. E para você atender o mercado externo, você precisa sacrificar a oferta do mercado interno. Por que você vai oferecer para o mercado externo? Porque está mais atrativo em termos de dólar. Para você vender no mercado externo, o produtor vai ganhar muito mais dinheiro do que vender no mercado interno. Consequentemente, você direcionando esses produtos para fora, significa que vai ter menos produtos aqui internamente e, obviamente, o preço vai subir. Além disso, para você manter toda o plantio, o produtor ele vai gastar mais para manter a produtividade. Seja através de combates com pragas, alguma coisa nesse sentido, e isso faz com que o produto encareça. Certo. E automaticamente o produto mais caro vai sobrar para nós consumidores. Márcio, e complementando a sua pergunta, e aí, vai ter um refresco nos próximos meses? Nesses próximos meses? Isso aí vai depender de como o mercado vai se ajustar. Né? É lógico que com o passar do tempo, as coisas tendem a entrar no equilíbrio, né? Entrar no seu ponto de equilíbrio e ficar tudo mais tranquilo. E aí eu já puxo uma outra situação. A gente tem visto aí que o novo presidente dos Estados Unidos está tarifa para cá, tarifa para lá. Isso também pode impactar não só o café, mas qualquer outro produto que tem uma comercialização internacional. Nós vimos nesses últimos dias também, a gente está falando aqui muito dessa questão de oferta e demanda, né? O governo federal vem se desdobrando nesses últimos meses para tentar, de alguma forma, reduzir o preço da cesta básica como um todo no país, né? Fazendo movimentações, tirando imposto e por aí vai. Até a ministra Simone Tebet deu uma entrevista recente falando que, mediante as medidas tomadas aí do governo federal, a expectativa é que esses produtos possam reduzir. Isso também está afetando diretamente ou pode afetar diretamente o preço desses produtos, quando a gente fala também não só de oferta e demanda, mas o cenário político e as movimentações políticas públicas afetar o preço? Sim, com certeza. Um dos fatores que contribui para a formação do preço, não só o custo de produção, mas a tributação. Se você tem uma tributação menor, obviamente o produtor vai ter um custo menor, e isso é repassado para o consumidor. Tá? Consequentemente, o preço tende a ficar um pouquinho mais barato. Certo. Bom, conversei aqui com o Márcio Coutinho, economista da Insted. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Muito bom a gente falar sobre economia e o jeito é driblar aí os produtos caros para caber no orçamento, né? Exatamente, o jeito é você saber fazer boas escolhas. Com certeza. Obrigado pela sua presença.